Nós estamos na série de Jonas, estamos sobre Jonas, e Jonas, a ênfase do livro de Jonas é uma das ênfases, não é a ênfase, é uma das ênfases do Jonas, é o arrependimento, né? Primeiro, o arrependimento do povo de Nínive, né? Que simboliza o arrependimento do ímpio, né? E depois o arrependimento do próprio profeta, né? Que estava indo para o lado errado, né? E do ventre do peixe ele orou e clamou a Deus e tal, né? E simboliza que o crente também precisa se arrepender. Na hora que o crente também desobedece, e ele também precisa se arrepender. Inclusive, o ímpio é assim. Você sabia que não existe ateu? Todos aqueles que se dizem ateu, eles não acreditam em Deus, no Deus verdadeiro, mas eles acreditam num outro Deus. Entendeu? Eles acreditam em algum Deus. O Deus deles lá, o outro. Entendeu? Todos têm fé. Mas a fé não é a fé bíblica, a fé na coisa errada. Fé na coisa errada. Então, vou contar uma coisa para vocês. Há uns 17, 18 anos atrás, na minha antiga igreja, era uma igreja muito grande, e essas igrejas grandes, elas não chamam pessoas comuns para pregar e nem para cantar, é só pessoas famosas. E tinha, antigamente, né, uns 17, 18 anos atrás, 3 pessoas, eles eram da área de louvor, né? Mas eles se intitulam pastores também, né? E eles iam lá para a igreja, né? A igreja que a gente pertencia lá, né? A igreja que a gente frequentava antigamente. E eles iam lá para a igreja lá, faziam um louvor lá, e eles viam anjo descendo, subindo, eles, né? Deus liberava sobre eles a unção do cachorro, e as pessoas latiam, né? A unção do leão, a unção da águia, essa era mais que eles gostavam, da unção da águia, entendeu? Essas coiseiras todas, sabe? Entendeu? Então eles recebiam de Deus essas unções e liberavam, e o povo ficava fazendo essas coisas na igreja. Mas aí o que é que aconteceu? Isso são fatos, são coisas bem comprovadas, embora nesse dia que ele pediu perdão eu não estava presente, mas é uma coisa que ficou conhecido de toda a igreja, né? Ele chegou diante da igreja e falou: hoje eu quero pedir perdão de pecado. Ele falou: aquele negócio que eu via anjo subindo, descendo, é tudo mentira. É tudo mentira, eu achava que fazendo isso, a pessoa ia, não me lembro, não sei direito o que ele falou lá, mas ele falou: é tudo mentira, pecado. E eu estou disposto a me redimir, me tratar, passar por um tratamento, né, e tal. Aí ele passou lá um tempo por tratamento, né? E agora, ultimamente, eu não sei, faz tempo que eu não ouço falar dele. Mas eu sei que ele ficou bastante tempo depois disso, ele continuou pregando. Só que em vez de pregar para 8, 10, 50 mil, cantando melhor, que eles mais canta, né? Eles pregam também, mas canta mais, né? É músico, né? Então, ele começou a pregar, cantar em igreja de 50 pessoas, de 70 pessoas, de 80 pessoas e 100 pessoas, né? E o fato de repente, eu por um bom tempo não estar mais sabendo nada dele, deve ser por isso, porque ele deve continuar pregando para a igreja de 70 pessoas, 100, 150, né? E então, o que aconteceu com esse rapaz? Aqui na terra, ele nunca vai ser grande igual era, nunca, porque as coisas têm consequência. Mas, irmãos, lá no céu, esse cara deve ser muito grande. Porque na posição que ele estava, se arrepender do jeito que ele se arrependeu, se humilhar do jeito que ele se arrependeu, perder tudo, porque perdeu a fama, perdeu o dinheiro, perdeu o sucesso, perdeu tudo. Entendeu? E quando ele fez esse arrependimento, pode ter certeza que ele sabia de todas as consequências, ele sabia de tudo isso. Ele sabia de tudo isso. Mas agora eu vou falar uma coisa que não é um fato, é uma pergunta. Eu vou deixar vocês pensarem. Se os outros 2 cantavam junto com eles, se era um mesmo grupo, se eles faziam tudo juntos, se eles eram sócios, faziam tudo junto, cantava junto, pregava junto, eles viam um anjo junto, entendeu? Confessou o pecado, falou que era tudo mentira, e os outros 2 não confessaram coisa nenhuma e continuam pregando e cantando para 20, 50, 100 mil pessoas. Aí eu faço a pergunta para vocês: os outros não estavam mentindo? Aí cabe quem pode responder essa pergunta com certeza 100%, é só Deus. Mas peraí, tem coisa que tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Os outros não pediram perdão em nada, continuam cantando para 100, né? 50 mil pessoas, 5, 10, entendeu?
Agora aí pergunto eu, quem vai ser grande lá no céu? Se é o que eu estou pensando mesmo, os outros dois que não confessaram e continuam pregando para 100 mil pessoas e continuam grandes, ou esse que se humilhou e agora prega para 50, 100? Hein? Quem é muito conhecido, cometeu coisa grave, errou coisa grave, aqui na terra ele nunca mais será grande. Mas se ele se arrepender de verdade, ele ainda pode ser muito grande. Porque arrependimento de verdade, principalmente alguém que é muito conhecido, muito famoso assim, é muito difícil. Então, arrependimento, na maioria das vezes, ele tem um preço, ele tem custo, ele tem perda. Mas ele tem perda aqui na terra, no céu só tem ganho. Consegue compreender? Um verdadeiro arrependimento, quanto maior for a pessoa, maior será o prejuízo. Tem muita perda, tem prejuízo enorme, prejuízo gigante. Um arrependimento verdadeiro aqui na terra. Mas lá no céu, só tem ganho para quem se arrepende. Lá no céu só tem ganho. Entendeu? E eu separei alguns versículos aqui, alguns textos a respeito de arrependimento. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui está falando para o povo de Deus, viu? Aqui não está falando com Nínive, aqui está falando com Jonas. Né? Porque tem gente que acha que é só as pessoas do mundo que tem que se arrepender, que nós somos crentes e não precisa se arrepender. Né? Mas Jonas era profeta, e estava errado lá e teve que se arrepender. Entendeu? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a minha presença, se desviar dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Tem crente que está salvo, não vai perder a salvação, mas vive como derrotado, está doente, físico e de alma, que é pior. Né? Que a doença física não é tão grave, o pior é a doença da alma. Né? Essa é que é pior. Entendeu? Então, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque que os vossos pecados sejam apagados. Arrependimento é mudança, é você mudança de direção, é mudança de mente, é mudança de atitude, e mudança, confessar pecado, mudança de direção, mudança de atitude, sempre tem perda, e muita perda aqui na terra. No céu não. No céu não. Quem se arrepende nunca perde, ele só ganha. Só ganha. Quem se arrepende nunca diminui o tamanho dele, pelo contrário, só aumenta. Quem se arrepende, quem confessa pecado e se arrepende, o tamanho dele diminui aqui na terra, mas no céu aumenta o tamanho dele, ele fica maior. Entendeu? Entendeu? Olha aqui, ó, 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então, a gente vem com aquela ideia, né, da confissão católica, né, que a pessoa vai lá e confessa para o padre, e o padre fala: eu te perdoo, meu filho. Né? Como se o padre é que perdoa. Então, a gente tem essa ideia, então a gente acha que confessar pecado é errado. Não. Não, quem foi que falou isso? Não, imagina. Confessar pecado é algo tão de Deus, irmãos, né? Para alguém, eu confesso com Deus. Não, é verdade, a maioria dos pecados, na verdade, você não precisa confessar para homem, você fala com Deus e pronto, resolve. Mas tem situações que você não consegue vencer, dependendo da situação, às vezes precisa confessar para o pastor. Às vezes precisa, né? Às vezes precisa, porque sabe por quê? Se você confessa de todo o coração para Deus, você é perdoado. Mas muitas vezes você não é liberto. Quando você confessa para uma pessoa em carne e osso, assim, um ser humano vivo, assim, diante de você ali, o pastor, você, além de ser perdoado por Deus, que quem perdoa é Deus, não é pastor nem padre, né? Além de ser perdoado por Deus, muitas vezes você é liberto, sai aquele peso, você se liberta, você não tem mais, né? Você fica, né, solto, você fica leve, você fica, aquilo não te prende mais, não te massacra mais, não te mói mais, entendeu? Então você fica, e muitas vezes também, e a confissão também, para o pastor também, aí acaba que muitas vezes o pastor também dá um aconselhamento, também ajuda em oração. Então, eu não estou dizendo que todo pecado você tem que correr e falar: pastor, não, pelo amor de Deus. Você confessa a Deus e pronto, mas é uma coisa muitas vezes que você não consegue vencer e tal, dependendo da situação,
você às vezes precisa, né, confessar, pastor, sim. Isso aqui é bíblico, né? A questão é que os católicos fazem meio que de maneira errada, né? Mas a confissão de pecado aqui na terra para o homem não é errado, não, né? Provérbio 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Veja bem, tem que confessar e abandonar. Aqui está falando até de prosperidade, né? Quem vive em pecado não prospera, e aqui é prosperidade financeira. Quem vive em pecado não prospera. Pastor, mas eu conheço gente aí que é ímpio e está nadando no dinheiro. Eles estão nadando no dinheiro, mas não são prósperos. Prosperidade não é riqueza, né? Porque tem muita gente rico que não tem paz, não desfruta direito da riqueza, não dorme direito. Isso não é prosperidade. Isso não é prosperidade. Tem outros que são ricos, mas não tem tempo de gastar, que trabalha tanto que não tem tempo de gastar, né? Não, isso não é prosperidade, entendeu? Então, Deus faz prosperar sim. O que acontece é o seguinte, que Deus, Ele não é toma lá e dá cá, né? Muitas vezes, você faz as coisas para o seu filho, para a sua criança, você mesmo vai lá e faz, e ele te ajudando e tal, mas no fundo quem fez foi você. Mas você deixa ele pensar que foi ele. Que é para ele se animar também, que é para, né, seu filho, né? E muitas coisas, né, é o contrário. Deus dá para a gente e não deixa perceber que foi ele, porque senão a gente pode ficar viciado naquele toma lá e dá cá. Ah, não, vou fazer o que Deus dá, está escrito lá que ele prospera. A questão é, acho que eu já dei esse exemplo aqui, né? Que para uns, esse versículo ele pode se cumprir em uma semana, para outros pode levar 10 anos, para outros pode levar 20 anos, e para outros pode se cumprir nunca. Mas a palavra de Deus não se cumpre. Quer dizer, pode se cumprir nunca aqui na terra, pode se cumprir lá no céu só. Por quê? O cara já está aposentado, tem 70 e poucos anos, ele já não trabalha mais, ele só tem uma aposentadoria para ele viver. Como é que ele vai prosperar? Como é que Deus vai fazer ele cair dinheiro do céu? Deus não faz. A pessoa para prosperar é através do trabalho, a Bíblia diz. O cara já não trabalha, ele está velho. Você consegue entender? Então tem coisa que você já está numa idade que não tem mais, não vai mudar mais, né? Agora, por exemplo, vamos botar aqui 2 caras na mesma idade, um de 40 anos aqui, outro de 40 anos ali. Esse de 40 anos aqui, ele tem o 2º grau, né? Ele tem um cursinho técnico lá, isso é tudo que ele tem, não tem dinheiro, não tem nada, né? Esse daqui, ele tem a faculdade de medicina, uma graduaçãozinha lá na USP, e um doutorado lá em Harvard, entendeu? E mais algumas coisinhas mais, entendeu? Aí Deus dá a mesma promessa para esse aqui, a mesma que ele dá para aquele ali. Ele fala para os dois, vou te fazer prosperar, vou te abençoar. O que você acha? Daqui a 5 anos, esse aqui vai estar tão próspero quanto esse? É isso que você acha? Não. Esse daqui, em 1 ano, é capaz dele ficar rico. Uma vez eu conheci tinha um pastor nessa nossa antiga igreja, que ele era pastor, que ele deixou de ser pastor, ele era médico, ele deixou de ser médico para ser pastor. Ele falou uma vez para mim, ele falou, olha, eu trabalho com médico fulano de tal, né? Antes dele deixar de ser médico para ser pastor. Ele falou, eu trabalho com médico fulano de tal. A nossa equipe é 8 médicos, né? Ele faz cirurgia de coração, troca o coração, fazemos cirurgia de coração. Eu sou instrumentista, eu sou médico instrumentista. E o médico fulano de tal, ele é o cabeça, ele só faz, o menor serviço é o dele. Ele só liga, ele faz a ligação da artéria, do coração à artéria, uma artéria lá do coração. Ele faz a ligação da artéria, ganha 1 milhão por cada coração. Isso há 15 anos atrás. 1 milhão ele ganha.
Eu não perguntei para ele quanto você ganha, mas pelo que ele falou, salário de 15, 20 mil reais por mês, acho que ele ganhava, o que é bastante. Mas comparado com o médico, só fazia a ligação da artéria, 1 milhão por cada coração. Entendeu? Então, Deus vai fazer você prosperar, mas aí depende da sua idade, depende do seu potencial, depende do que você tem, depende da sua disposição para responder e para trabalhar. Entendeu? Mas, na medida de cada um, se você crer na palavra, todos vão prosperar. E aqueles mais velhinhos não vai dar tempo aqui, ele vai para o céu. O ladrão da cruz não deu tempo dele prosperar? Deu tempo dele prosperar? Morreu no mesmo dia que ele converteu. Ele converteu e morreu na mesma hora, como é que eu ia prosperar? Vocês conseguem entender? Né? 2 Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Todos aqui, eu creio que é todos os escolhidos. Então, muitas vezes, a demora para Deus agir, né? A demora para Deus fazer alguma coisa. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém te maltratando? Te perseguindo? E você ora, Deus me livra disso daqui, faz alguma coisa, me livra disso aqui. E Deus demora e não tira aquela pessoa. Por quê? Aquela pessoa é instrumento de Deus para te moer, para fazer você mudar. Enquanto você não muda, então aquela pessoa continuar te atormentando é a misericórdia de Deus não te abandonar. Porque a ira de Deus, aliás, falei isso com os jovens lá no PG ontem, né? A maior manifestação da ira de Deus é quando Ele te abandona, quando Ele fala... Deus não precisa arrebentar com você, não tem necessidade, é só Ele te abandonar e tirar a mão, você vai se arrebentar sozinho, e para piorar ainda tem o diabo para ajudar a te arrebentar, mas nem precisava do diabo, você se arrebenta sozinho. O maior inimigo do homem é o homem mesmo. O nosso maior inimigo não é nem o diabo, é o nosso coração, que é enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. Se Deus te abandonar, Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Né? Ah, mas o cara lá é ímpio, tá rico, tá nadando dinheiro. Tá nadando dinheiro, mas ele vai nadar lá no inferno depois, vai pagar tudinho, até o último centavo, lá no inferno. Mas como você, crente, não vai ir para o inferno, então ele vai te arrepender, é aqui mesmo. Vai tomar pancada, é aqui mesmo. Consegue entender? Estão terminando. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviará. Né? Então, ó, rasgai o coração e não as vestes. Por que que ele fala rasgai o coração e não as vestes? Acho que é Joel isso aqui. Por que rasgai o coração e não as vestes? Porque o povo de Israel, eles tinham o costume de se arrepender e rasgar a roupa, né? E rasgava as suas vestes em sinal de arrependimento. Mas tinha muita gente que estava rasgando as vestes, mas não estava arrependendo coisa nenhuma. Entendeu? Então ele falou, rasgai o vosso coração e não as vestes. Quer dizer, o arrependimento tem que ser algo sincero, que vem do coração, que está disposto a pagar o preço. A pagar o preço. A gente tem que se arrepender de verdade, a gente tem que ter compromisso, viver uma vida de arrependimento, ter compromisso na igreja, né? Eu falei pela manhã, vou falar de novo. Vocês devem estar pensando, mas de novo ele vai falar isso? Mas ele vai falar isso 300 vezes, já ouvi isso aí 300 vezes. Eu vou falar de novo. Eu não estou brincando de pastor, portanto vocês não devem brincar de crente. Eu me converti, eu tinha 2 restaurantes, 50 funcionários, vendia aquilo lá para ser pastor, para não ganhar nada. Eu não estou brincando de pastor, isso aqui é coisa muito séria, irmãos. Isso aqui é coisa muito séria. Compromisso. Compromisso com a igreja, compromisso com os nossos filhos, compromisso, irmão. Educar, se esforçar para educar direito seus filhos, entendeu? Levar eles para a igreja, trazer eles para a igreja, né? Sempre fazer eles obedecer, ensinar, está incentivando. Você já leu a Bíblia, você já orou hoje, meu filho, já orou hoje, minha filha, né? Seguir direitinho,
Lucas 13:3. Eu vos digo que não, antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. A gente pensa, né? Não, nós estamos na Resgatar, né? Nós estamos lá com o pastor Valmir, a igreja reformada, como grande coisa, como se fosse grande coisa estar com o pastor Valmir, né? Mas pode pensar, né? Nós estamos lá com o pastor Valmir, a nossa igreja é Resgatar, a palavra é boa, se achando mais do que os outros, Deus me livre. Olha o que diz o texto aqui, esse texto aqui, o contexto desse versículo aqui, é quando caiu a torre de Siloé. Caiu a torre de Siloé e matou 18 pessoas. Aí falaram lá para Jesus, olha, por que caiu a torre lá? Porque eles estavam em pecado. Jesus falou, caiu a torre de Siloé, matou 18 porque eles estavam em pecado. Mas vocês, se não se arrepender, vocês vão perecer do mesmo jeito. Começa a ficar muito grande, aí começa a vir a soberba. Mas tem um detalhe, irmãos. Parece que quem é grande, ele tem uma tentação a mais para se ensoberbecer. Ah, mas eu já vi tanta gente pequena, mas como é metido, pobre, entendeu? Que não tem o que comer, mas é uma soberba, uma metidez, uma arrogância, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado, né? Não, aquele povo lá é meia tigela, que a igreja de Deus é grande, mas não presta. Nossa, é maravilhosa, prega bem, pastor Ramiro é o cara. Não, Deus me livre, entendeu? Tinha aquele povo que a torre de Siloé matou os 18 lá, e falou, e vocês, se vocês não se arrependerem, vocês vão para o mesmo lugar. Irmão, é tudo farinha no mesmo saco, é tudo pecador, Deus que tenha misericórdia de nós. 2 Coríntios 7:10. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento, que conduz à salvação, a qual não traz remorso, mas tristeza do mundo traz morte. Né? Você vê que tem pessoas que estão tristes, o pecado entristece a pessoa ela está desanimada, ela está definhando, ela está morrendo, mas essa aí é a tristeza do pecado, né? Mas a tristeza segundo Deus, né? É quando a sua consciência pesa, quando Deus te mostra o pecado, sua consciência pesa, e você se arrepende, essa tristeza, né? Ela te leva a Deus. Essa traz vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e guarde as nossas vidas e que a gente possa, né, seguir em frente sempre em frente. Não desistir jamais, né? Amar a Deus, amar os irmãos, procurar ter uma vida simples, né? É lógico que se Deus te abençoar bastante, você pode ter coisas boas, você pode ter casas boas, você pode ter um carro maravilhoso, não tem problema. Mas o coração é que tem que estar correto, não pode ser para se exibir, né? Não pode comprar um carro para se exibir, tem que comprar um carro para o conforto da sua família, dos mais bonitão, se você tiver dinheiro, se Deus te abençoou. Mas não é para se exibir, não é para mostrar, é para ser um instrumento para abençoar a sua família, para servir a Deus, entendeu? Tiver dinheiro, Deus te abençoar bastante, puder ter uma casona boa, bota. Mas o motivo de você ter a casa boa é para um conforto da família, não é para se exibir, para ficar botando na internet o tempo todo, né? Para se exibir. Nós temos que ter uma vida, um coração simples. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Vamos ficar de pé.